Se a fórmula do entusiasmo de baixar não funcionou para você criar prosperidade na sua vida, fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que você fez de errado. Então, se você é alguém que já conhece baixar, já sabe muito bem sobre isso, ótimo, mas antes deixa eu só explicar para quem ainda não conhece. A fórmula dele diz que você precisa seguir o seu maior entusiasmo disponível no momento, aquilo que te gera mais excitação genuína, dentro das opções que você tem agora, e agir sobre esse entusiasmo até o limite da sua capacidade atual. Fazendo isso com total integridade, sem insistir num resultado específico, mantendo a expectativa positiva, você terá abundância. Ou seja, quando aquilo que te entusiasma é um sinal físico de que você está alinhado vibracionalmente com o seu propósito. E quando você age alinhado com o seu propósito, tudo flui. Ok? A abundância, então, é a coerência entre frequência, ação e permissão. Maravilhoso. Relembrado para quem precisava lembrar? Beleza. Agora vamos entender, meus amores, quando que não funciona essa forma. Ela não funciona quando o seu entusiasmo, na verdade, não é genuíno, não é autêntico, não é real. Ele está vindo de um condicionamento passado. E se você for alguém que vai simplesmente seguir essas regras sem ter de fato descoberto quem você verdadeiramente é, você pode colocar os seus pés pelas mãos. Vou dar um exemplo. Esse exemplo é real, é meu. Eu sempre falei que o que eu mais gosto de fazer é estudar. Na minha lista de hobbies, o meu hobby principal era ler livros, estudar. Ok, ótimo. Até então, isso era completamente moralmente aceitável e completamente digno da minha vaidade e orgulho, inclusive. Num trabalho que eu fiz de integração de sombras na semana passada, eu acessei uma memória em que eu estava estudando por necessidade de sobrevivência. Ou seja, toda vez que eu estava estudando, era o momento em que a minha mãe não me incomodava. Era o momento em que ela não me pedia para fazer nenhum serviço doméstico. Era o momento em que ela não pedia, não trazia nenhuma lamentação ou reclamação sobre a vida dela. Era o momento em que eu tinha paz. Então, eu desenvolvi um hiperfoco em estudar, porque toda vez que eu estava fazendo alguma coisa, que eu estava trabalhando, que eu estava estudando, ela me deixava em paz. Quando chegava a presença dela perto de mim, eu já ficava tensa e corria fazer de conta que eu estava estudando para eu ser liberada. Ou seja, isso não era meu autêntico eu. Foi o meu eu que precisou sobreviver a um ambiente que era instável emocionalmente para poder se encaixar ali, que eu descobri que estudar fazia essa válvula de escape. Agora, vamos para um outro exemplo, porque assim que eu descobri isso sobre mim, foi muito sincrônico. No dia seguinte, eu vi a Teal Swan, que é uma pessoa que eu admiro muito, fazendo um post que eu vou deixar para vocês, inclusive, aqui no link da descrição, quem quiser ver ele inteiro, um post falando exatamente sobre isso. Óbvio que ela não estava falando sobre baixar, mas ela estava trazendo a mesma perspectiva. Vamos ver juntos. Então, esse vídeo está em inglês, eu vou ir traduzindo caso você não tenha familiaridade com a língua e fazendo algumas pausas. Mas ela fala no comecinho que por que seguir a sua alegria, seguir seu entusiasmo não funciona sempre. E aí ela fala, imagine uma menina que ama ficar o dia inteiro no seu microscópio. O que ela mais ama fazer é estudar ciências e é ficar ali focada nesse microscópio fazendo essas atividades. Mas toda vez que ela está fazendo isso, isso incomoda a mãe dela. Porque a mãe dela quer que ela verdadeiramente fique lá ajudando ela. Ela não quer que a filha fique no microscópio. Então, toda vez que ela está no microscópio, a mãe dela chama ela de egoísta, a mãe dela faz ela se sentir envergonhada, a mãe dela critica, rotula e isso faz com que ela fique super desconfortável.
Ao mesmo tempo, quando ela vai lá ajudar a mamãe dela e faz as coisinhas que a mãe dela quer e é uma helper, uma ajudadora, ela recebe rewards, ela é recompensada, ela é dita como alguém que é maravilhosa, ela é elogiada, ela faz com que a mãe dela fique feliz, então ela se sente bem. Ela percebe que o único jeito dela se sentir bem é quando ela é a ajudadora. Estou usando a palavra no termo porque não veio agora qual seria a tradução certa, né? Essa palavra não existe em português, mas só para você entender. Bom, percebe que na verdade o que ela gostava de fazer, a essência, a autenticidade dela, o entusiasmo dela era na ciência, mas ela foi condicionada pelo adulto responsável por ela a gostar de fazer outra coisa. Então, a Tio até traz aqui que na vida adulta ela de repente vai entender que o melhor caminho para ela é alguma profissão em que ela vai servir o outro, em que ela vai fazer algo pelo outro. Só que ela vai começar a fazer isso, e isso vai trazer um bem-estar, mas é um bem-estar falso, porque é um bem-estar para evitar o mal-estar. E então faz com que ela fique num conflito interno, porque ao mesmo tempo que ela se sente bem servindo, e muitas vezes ela se sente drenada, ela parece que não tem certeza se ela está fazendo a coisa certa, ela fica muito confusa. E esse é o grande ponto. Se ela soubesse, tivesse feito um trabalho de integração de sombras, tivesse entendido, né, que ela gostava de ser uma helper, porque ela estava fazendo isso por um condicionamento da infância dela, ela talvez teria seguido em outra profissão, ela estaria fazendo outra coisa e não estaria tão confusa como ela está. E esse é o grande ponto do porquê talvez você está buscando a fórmula da abundância, está fazendo o seu trabalho e não está conseguindo. Eu vou dar o meu exemplo real de novo. Que, na verdade, só caíram as fichas agora, depois que eu vi esse vídeo da Tion e tirei todas as conclusões. Quando eu entrei em contato primeiramente com o Bashar, eu falei, beleza, qual é a coisa que mais me dá entusiasmo? Trabalhar. Eu sempre tive que cuidar do movimento de ser workaholic. Né? Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu me perdia nisso, adoeci por causa disso. E hoje em dia também, se você fala, nossa, gente, você tem que trabalhar, o que eu mais amo é poder fazer o trabalho e eu acabo esquecendo da vida. Dizem que é um pouco do perfil do autista, de quem tem altas habilidades, pode ser. Mas hoje eu entendo que o meu hiperfoco no trabalho, ele pode estar muito mais relacionado a um condicionamento da minha infância, onde toda vez que eu estava estudando, que eu estava ocupada, eu tinha paz, e isso virou um mecanismo de sobrevivência, que ficou registrado no meu cérebro e que pode, inclusive, ter vindo de gerações passadas, né? Do que, de fato, que se eu estivesse estudando, eu estou realmente no meu entusiasmo. E a grande pergunta é, o que realmente me entusiasma? Aí, o ideal é a gente voltar lá na infância. Porque toda vez que você vai para a sua primeira infância, tá? Do 0 aos 7 anos, e ver o que você fazia com prazer, do que você brincava, o que você fazia espontaneamente quando você estava brincando, é aí a origem do que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, vou contar uma história que é muito recente também. Quando eu era criança, eu brincava que eu era jornalista. Eu ficava sentada, fazendo de conta que eu era uma repórter, eu segurava vários papéis e ficava fazendo de conta que eu era a apresentadora do telejornal. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, é muito parecido do que eu estou fazendo aqui, né? De fazer vídeos para o YouTube, de fazer gravações. Inclusive, eu também brincava muito que eu era professora. Então, veja que lá na minha essência eu já fazia isso. E realmente, quando eu tô dando aula, quando eu tô gravando vídeo, eu tô aqui no entusiasmo, a hora passa, eu nem percebo. Então, presta atenção. Se a fórmula do Bashar não tá funcionando para você, você tá seguindo o teu entusiasmo real ou você tá seguindo algum entusiasmo que foi condicionado, que não é sua essência? Volta para tua infância. Vai lá ver o que você gostava de brincar quando você era pequeno e que provavelmente você
pode ter sido reprimido de fazer, suprimido, ou falar algum adulto ignorado, disse que aquilo que você estava fazendo era, sei lá, criticado, julgado aquilo que você estava fazendo. Volta para esse lugar, que lá vai estar a verdade. E se você trabalhar autoconhecimento com profundidade e ainda sente que tem alguns pontos cegos aí que não te fazem enxergar algumas verdades sobre você, sobre a sua essência autêntica, entra na Imersão 15.0. É um produto que eu desenvolvi justamente para você ver com clareza todas essas pegadinhas que muitas vezes tem aí na tua vida que estão bloqueando você de acessar a sua verdade mais profunda. Tá bom? O link está na descrição do vídeo. Gratidão e até a próxima.